Olá, sejam bem-vindas ao nosso podcast. Hoje vamos falar sobre um tema muito relevante para as mulheres, que é a endometriose, que afeta diretamente a qualidade de vida das mulheres. E você sabia que tem uma relação da endometriose com o intestino? Então é isso que a gente vai conversar aqui hoje. A endometriose é uma doença inflamatória crônica que causa sintomas de cólicas menstruais intensas, dor pélvica crônica, dor na relação e até mesmo infertilidade. Muitas mulheres passam anos sem o diagnóstico de endometriose ou com o diagnóstico de endometriose, mas ainda tem sintomas gastrointestinais que a gente vai ver aqui hoje. E não suspeita que a causa raiz às vezes não é uma doença puramente gastrointestinal ou não é só endometriose, tem essa relação e a gente precisa entender um pouquinho mais, por isso hoje a gente convidou a doutora Rebeca. Seja bem-vinda, doutora Rebeca, que é cirurgia do aparelho digestivo e vai esclarecer toda essa relação para nós aqui. Seja bem-vinda, Rebeca. Obrigada, Camila. Agradeço muito o convite. Na verdade, para a gente é muito importante estar aqui. A gente sabe que esse mundo novo aí, digital, é uma aventura, mas a gente está aprendendo aí junto, principalmente para passar mais informações para todo mundo. Então a gente vai fazer um bate-papo bem descontraído. A gente tem aqui pra gente não esquecer dos pontos principais, né? Então, Rebeca, muitas pessoas associam a endometriose aos sintomas puramente ginecológicos, como eu já mencionei, né? Aquela cólica forte, a infertilidade normalmente. Mas a endometriose, como ela pode afetar o intestino? Então, a gente sabe que em torno de 35% a 37% das mulheres que têm endometriose podem ter algum comprometimento intestinal. E essa que é o maior desafio, né? Que muitas vezes a pessoa tem só sintoma de dor e a gente fica assim, como que investiga, né? Por onde que a gente começa? Exatamente, isso é um número muito alto, né? Muitas mulheres ficam anos sem o diagnóstico de endometriose, ou às vezes tem essa doença intestinal associada. Então, a endometriose profunda, ela pode infiltrar o reto, o sigmoide e causar sintomas gastrointestinais, né? E quais são esses sintomas de endometriose intestinal, Rebeca? Então, o mais comum realmente são os órgãos pélvicos, né? O reto e principalmente a região mais inferior do reto, mas também pode comprometer o sigmoide, como você disse, às vezes compromete até a ilho terminal, né, a parte do intestino delgado, e os sintomas principais que tem é dor para evacuar, né? E esses sintomas eles pioram muito durante a menstruação, que é uma característica bem clássica aí da endometriose, mas pode ter outros sintomas, às vezes diarreia, constipação e também sangramento aí ao evacuar. Então, a dificuldade é que esses sintomas eles se sobrepõem a muitas outras doenças. Então, a gente acaba tendo que unir forças, né, para conseguir fazer um diagnóstico preciso nesses casos. Justamente, muitos sintomas que são semelhantes a diversas doenças, né? E podem estar associados. E pra gente fazer esse diagnóstico diferencial, né? Muitas pacientes chegam no consultório ali com doenças gastrointestinais, mesmo eu pego muitas, né? Sempre pergunto essa questão do dor ao evacuar, principalmente no período menstrual, pra já ver o grau de endometriose também, se já é uma endometriose mais profunda, que já tá cometendo o intestino, né? E quando suspeito de endometriose, né? Mas como a gente consegue talvez diferenciar talvez um pouquinho a retocolite ulcerativa da doença de Crohn, da endometriose? Isso não é uma tarefa muito fácil, né? Geralmente a gente acaba precisando lançar mão de exames, né? Os exames iniciais ali, principalmente um ultrassom bem feito, né? Ele já ajuda a gente a entender a endometriose, mas o principal exame nesses casos acaba sendo a colonoscopia, né? A colonoscopia ela tem características bem específicas para a doença de Crohn e retocolite ulcerativa e às vezes no caso da endometriose, como ela afeta a região exterior do intestino, o exame pode ser normal, né? Então realmente a gente acaba precisando lançar a mão aí de exames diagnósticos para poder conseguir fazer esse diagnóstico diferencial. Isso mesmo, então os exames que a gente, né, como ginecologista acaba solicitando, tanto o ultrassom transvaginal quanto a ressonância magnética,
com preparo intestinal, isso é muito importante, né? A gente conseguir visualizar, são essenciais para a gente identificar a endometriose do intestino. Mas sempre quando a gente suspeita que pode ter uma doença intestinal junto, associar com a colonoscopia é fundamental, né? E existe uma relação da endometriose com as doenças inflamatórias intestinais? Como que é, Rebeca? Então existe, na verdade, isso é uma coisa até que faz parte da nossa investigação. Algumas pessoas que têm, por exemplo, um quadro de endometriose e chega com dor, às vezes encaminhado pelo ginecologista para investigar endometriose intestinal, por exemplo, a gente sempre pergunta se tem algum sintoma mais específico que possa direcionar a gente à doença inflamatória intestinal, né? Principalmente a questão de perda de peso, que não é comum acontecer na endometriose, e sintomas assim, com diarreia, com muco e sangue, que é menos comum na endometriose, mas também pode acontecer. E até para entender um pouquinho sobre isso, a gente sabe que a doença inflamatória intestinal, que no caso as duas que são doenças inflamatórias intestinal, a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn, elas têm uma relação muito íntima com a doença inflamatória intestinal, aliás, com a endometriose. E existe um estudo aí bem recente, de 2020, que mostrou que a maior parte das mulheres com a endometriose profunda, né, a mais grave, ela tem um risco muito mais aumentado de ter doença inflamatória intestinal. Então, até 50% dessas mulheres, né, com endometriose, na verdade 50% a mais, né, do que a população normal. Então, assim, a gente vai falar de estudo, a gente acaba se embananando um pouco, mas assim, a ideia é que quem tem a endometriose tem 50% chance a mais do que a população normal, né, de ter doença inflamatória intestinal. Isso é um número bem importante, na verdade foi um estudo dinamarquês grande, eles viram 40 mil mulheres com endometriose, né, e um estudo bem longo, e realmente mostrou que essa relação ela é muito importante, então a gente sempre acaba investigando as duas coisas, né? Sim, é muito importante isso. Então agora vamos para um chazinho aqui. E para você que está chegando agora aqui, endometriose. Então a gente tem o útero, a gente tem 3 camadas dentro do útero e dentro tem o endométrio. Então endometriose é quando essa camadinha de endométrio, ela se desloca. Tem várias teorias da existência da endometriose, mas a mais aceita é a menstruação retrógrada, então um pouquinho no fluxo menstrual descama esse endométrio, né, um pouquinho sai pelo canal vaginal, que é o que a gente conhece como menstruação, e um pouquinho vai pelas tubas uterinas, cai na cavidade, e se você tem tendência a ter endometriose, esses foquinhos de endométrio vão gerando toda essa inflamação e aderindo ali nas estruturas. Então, para vocês entenderem, a gente tem o útero, os ovários, na frente do útero tem a bexiga, e atrás, ali junto com os ovários, por que às vezes a gente faz um ultrassom, né, transvaginal e fala, não achei o ovário? É por conta que às vezes o ovário, se ele não tem um cisto, se ele tá do tamanho normal, se ele não tem um tamanho aumentado, ele tá lá no meio do intestino, né, Rebeca? Então, justamente isso. Então, a endometriose é quando um foquinho sai e começa a ter aderência. Existe até endometriose no diafragma, que é esse músculo aqui, ó, que já divide o abdômen com o tórax. Então, a endometriose, ela tem diversas teorias de como ela é causada. Ela tem um componente genético, então se tua mãe tem a tendência de você ter também, né, existe esse componente genético e existe esse componente muito forte associado com o intestino que a gente está comentando aqui hoje. Então, para elucidar um pouquinho mais, né, a gente tem uma paciente em comum com a Rebeca, que ela sofreu anos sem diagnóstico, ela chegou para mim com muitas dores, desconfortos e tinha muita queixa gastrointestinal associada. Então eu pedi a ressonância de magnética junto com a colonoscopia e veio endometriose e diagnosticamos uma retocolite junto. Então, né, esse tratamento multidisciplinar, a gente saber até onde, né, a gente vai, diagnostiquei endometriose, mas tem essa comprometimento intestinal, né, a gente encaminhar para o especialista para ter o manejo dessa doença também que está cometendo, né, e melhorar muito a qualidade de vida dessa paciente.
Essa paciente, de acordo com da endometriose, ela ficou super bem. Ela teve ali uma parte mais gastrointestinal que pegou um pouquinho mais nos últimos anos, mas no modo geral, tratando a endometriose, acaba melhorando, mas também, dependendo do tratamento, né, Rebeca, pode piorar um pouquinho os sintomas gastrointestinais. Então, falando um pouquinho mais sobre essa parte, né, a gente falou do diagnóstico, dos sintomas, o tratamento, né, clínico é suficiente, a cirurgia ali, pensando um pouquinho mais na endometriose intestinal. Então, assim, a grande maioria dos casos de endometriose intestinal acaba sendo tratado clinicamente, né? A maior parte das pacientes melhora muito dos sintomas, mas realmente tem alguns casos que a gente precisa lançar mão aí de um tratamento cirúrgico, né? E as principais indicações que a gente tem aí do tratamento cirúrgico são os casos mais graves, quando tem estenose ali do intestino e também pode causar até alguns casos de obstrução por causa da endometriose. Mas também tem casos que a gente indica, né, para endometriose profunda, nos casos aí de infertilidade, né? Então a gente tem essa possibilidade. E é muito importante dizer que atualmente a gente tem a cirurgia minimamente invasiva, né? A gente entra com uma câmera em alta definição dentro do abdômen, então a gente consegue visualizar os focos de endometriose, que às vezes não são simples de ser visualizados. E muitas vezes a gente precisa fazer essa cirurgia em conjunto, né? Entra uma equipe, né, multidisciplinar, a gente precisa aí da ginecologista, a gente precisa aí do cirurgião do aparelho digestivo para poder fazer esse serviço completo, né, que é um serviço de limpeza, digamos assim, para conseguir tanto melhorar a qualidade de vida, né, quanto evitar complicações de uma maneira geral, mas também para conseguir devolver a capacidade para algumas mulheres de engravidar, né? Então isso é muito importante. Exatamente. Então, muitas mulheres, quando já chegam a ter esse acometimento intestinal, normalmente, às vezes, elas já têm a queixa da infertilidade. Então, é muito frequente a mulher começar a investigar infertilidade e ser diagnosticada com endometriose. Todas as mulheres com endometriose vão ter infertilidade? Não. É muito comum a gente fazer uma cesárea e ver focos de endometriose no útero, no ovário, e perguntar para a mulher, normalmente eu pergunto, pelo menos, tinha bastante cólica no período menstrual? Ah, eu tinha bastante. Ah, não tinha porque usou a vida inteira um anticoncepcional. E uma das formas da gente tratar a endometriose é com o contraceptivo, né? Seja ele qual for, mas que bloqueie o eixo, bloqueie a ovulação, não esteja a menstruação, para evitar novos focos de endometriose. E é o controle clínico, né? Então, muitas mulheres respondem muito bem ao tratamento clínico, mas às vezes a gente precisa fazer essa cirurgia. E normalmente quando a mulher tem essa indicação cirúrgica da endometriose para fertilidade, normalmente ela tem que fazer a cirurgia, tem um tempinho ali de descanso de 6 meses, e aí tem que, dentro do primeiro ano, ali 1 ano e meio, ela já tem que tentar engravidar, porque senão vai fazer de novo os focos, né? E também vai, às vezes, né? E a gente é associado não só à parte cirúrgica, mas também a nutricionista, né? A gente pode colocar aqui, que falando em qualidade de vida, o impacto, né, como é uma doença do intestino, da alimentação nos sintomas da endometriose, quanto também, né, das doenças inflamatórias, né. Então, doutora Rebeca, o que você nos orienta aí sobre a dieta dessa parte? Pode nos ajudar nos sintomas? Na verdade, sim, a alimentação é um ponto-chave nas doenças inflamatórias intestinais e também na endometriose, não só na endometriose intestinal, mas na endometriose. Isso às vezes é difícil da gente colocar, né, mas realmente existem estudos que mostram que mais de 80% assim, das pessoas acabam tendo melhora dos sintomas com uma dieta, a gente chama uma dieta anti-inflamatória. Claro que nesses casos a nutricionista é essencial, né? Ela acaba fazendo uma orientação, um plano alimentar bem colocado, né? Mas a gente sabe que realmente a mudança alimentar, ela é muito importante e principalmente para melhora da dor. E aí o que tem que ser evitado, né? A gente fala muito assim de alimentos como ultraprocessados, tá? Embutidos, é uma coisa que eu bato muito, álcool também. E aí nos casos que a gente quer ter uma melhora maior, claro que nem sempre isso precisa ser definitivo, né? Às vezes pode ser uma situação transitória até melhorar os sintomas, ou nos casos da doença inflamatória intestinal, quando está em crise, a gente pode
lançar a mão aí de evitar principalmente lactose, né, e glúten, tá? Então são alimentos que durante o período, né, de tratamento a gente realmente tem uma melhora aí importante. Eu vi até que não tem alguns dados assim importantes até para doença inflamatória intestinal, e existem alguns estudos aí, alguns até em andamento, falando um pouco sobre a dieta Low FODMAP, né? FODMAP, eu nunca sei se é FODMAP ou FODMAP, mas enfim, é uma dieta com baixo teor de alimentos que são fermentáveis, né? E tem alguns alimentos que são saudáveis que estão nessa lista. Então, é por isso que é importante, assim, ter esse acompanhamento multidisciplinar. A nutricionista, ela ajuda muito nesses casos, porque identifica aí sintomas, então tem que fazer um segmento até para saber qual é o resultado, porque uma coisa funciona para uma pessoa, mas nem sempre vai funcionar para outra, né? Então realmente a gente precisa aí dessa orientação. Eu não gosto de sair cortando tudo que é comida, né? Porque a gente sabe também que a qualidade de vida depende do que a gente pode comer, né? Sim. Mas realmente em questão de sintoma faz muita diferença. Então, você que é minha paciente já passou, né, por aí, já escutou, vamos reduzir aí, né, a lactose e o glúten, né, você deve ter falado, fui lá na ginecologista, ela já falou de dieta, ela já falou de exercício físico e, né, falou de tudo. Então, assim, olha os dados, né, 83% das mulheres num estudo ali do JAMA que tinham endometriose adotaram as mudanças alimentares e quase 70% relataram melhora, né, da dor, dos desconfortos. Então, assim, é o tratamento clínico, né, não deixa de ser, é o tratamento clínico associado com a equipe multidisciplinar, a nutrição ali em muitas doenças, né, que a gente vê hoje, né, então faz tudo muito sentido, porque melhorando, né, conseguindo reduzir ali o glúten, os laticínios nessa população específica, né, quem tem endometriose, quem tem doença inflamatória intestinal, vai ter um controle melhor da doença, vai deixar o intestino mais saudável, e melhora a absorção também de hormônios, reduz a inflamação. E uma coisa que eu gosto bastante é probiótico, prebiótico, eu prescrevo bastante, vejo que tem melhora também. Mas claro que não é só ele isolado, a gente tá falando aqui que é alimentação, é exercício físico, é tomar água, né, é tudo conjunto. O que você fala um pouquinho pra nós sobre os prebióticos, probióticos, diferenças e... A gente sabe que probiótico é uma coisa que tá bastante na mídia, digamos assim, né? Mas também bastante controverso, né? Tem gente tentando provar que funciona, que não funciona. Mas o que a gente vê, assim, na prática, né? Isso é bastante importante, né? O tripé, digamos assim, do tratamento de doença inflamatória intestinal e também de endometriose intestinal é a medicação, né? Eu falo que esse é o primeiro ponto, claro, mas ele sozinho não resolve, né? Então a alimentação é a segunda ponta disso. E a terceira ponta é a parte da atividade física. Então, se você consegue fazer os três, né, vai muito bem. A maior parte das pessoas resolve bem, né, principalmente porque a atividade física faz aí controle de estresse, né, melhora a absorção de, né, hormônios, enfim, uma infinidade de coisas. Agora, o probiótico, ele tem muito estudo em cima, principalmente da doença inflamatória intestinal, que acho que tem bastante comprovação assim de uso. Mas tem uma expressão que eu gosto, que eu já escutei, né? Que o probiótico, ele é a cereja do bolo, né? Ele não é o bolo, né? Então, ele pode realmente ajudar a melhorar os sintomas. Existem uma variedade muito grande aí de probióticos. A gente usa até, inclusive, para algumas doenças funcionais aí do intestino, como, por exemplo, a síndrome do intestino irritável, né? Que também é bem frequente, né? Como associação com outras doenças ginecológicas. Então, realmente o probiótico, ele é a cereja do bolo e ele não é para ser tomado sem indicação médica. Então, a gente às vezes vê que, não, toma esse aqui, às vezes ele pode piorar os sintomas em alguns casos de disbiose intestinal, principalmente, né? Eu falo que disbiose é outra coisa que a gente está discutindo muito, porque pareceu que é um mundo novo, né? Disbiose virou assim, meu Deus, de ponta cabeça, tudo ficou diferente por causa disso, e a questão do probiótico é justamente essa, né? Ele é um medicamento, tem que ter indicação, que às vezes ele pode não melhorar, ele pode piorar. Então, realmente, a ideia é fazer todo o tratamento e ele entrar como a cereja do bolo mesmo, pra gente melhorar os sintomas, e realmente ajuda bastante quando bem indicado. Exatamente. Eu, como ginecologista, gosto bastante, até para corrimentos de repetição, uso associado, temos que tratar a constipação ali, né? Mas, enfim, é outro capítulo, né? Mas, então...
sempre, né, com indicação a gente usar ali, mas nunca vai ser isolado, né? Então, eu teve umas pacientes que eu indiquei aí, prebiótico, voltaram, ainda continua com a constipação. Mas aí tem que ver como tá a alimentação, ingestão de água, exercício e tudo, né? Então, mais algum ponto que queira reforçar, Rebeca, sobre endometriose, o intestino? Na verdade, eu vou bater de novo numa tecla, que é a questão do acompanhamento multidisciplinar e de você ir atrás dos seus sintomas, não ignore. Tem várias mulheres ali com seus 50, 60 anos, com diagnóstico de doença inflamatória intestinal, por exemplo, que a gente começa a perguntar sobre a possibilidade de endometriose e ver que essa pessoa sofreu a vida inteira calada. Então, assim, isso não pode acontecer. Dor não é normal, tá? Então, é claro, né? A dor menstrual, ela existe? Claro que ela existe, mas ela tem uma proporção. A gente sabe que no começo, né, na adolescência, ela é maior, depois ela tem que ter, ela não pode ser uma dor incapacitante. Se ela tem que ser investigado, tá? Então, realmente, não dá para deixar passar e tomar a medicação, assim como eu vejo muitas pessoas falam muito de sangramento intestinal, porque eu tive casos bem dramáticos de pessoas com sangramento intestinal há alguns meses e que estavam assim, não, deve ser hemorroida, conversa com um, conversa com o outro, acha que não é nada, e no final das contas era algo maior, né? Então, realmente, esses sintomas, eles são sinais de alerta. Sangramento intestinal é sinal de alerta, perda de peso é sinal de alerta, dor é sinal de alerta. Tem que ir atrás, tem que saber o que está acontecendo, porque é só assim que a gente vai conseguir tratar e melhorar a qualidade de vida e evitar um problema muito maior lá na frente, né? Exatamente. Eu até tinha esquecido mais um pontinho, né? Porque às vezes as pacientes vêm aqui na consulta ginecológica, elas acham estranho, né? Então, acima de 50 anos, rotina da mulher inclui colonoscopia. Então, assim, se você vir constar comigo, não ache estranho, né? E junto lá na menopausa, mamografia, ultrassonografia de mamas, densitometriose, colonoscopia acima dos 50 anos. Então, porque às vezes a pessoa vem para uma consulta ginecológica, eu não sou focada aqui só, né? É no todo, né? Na mulher como um todo. Então, eu não posso esquecer, né? E em março, a gente era para ser nosso encontro em março, mas foi tão corrido março, apesar de ser um mês longo, que é o mês de conscientização da endometriose e mês de conscientização do câncer coloretal, né, Rebeca? Eu tentei bater um pouquinho nisso nos últimos, né, no último mês, principalmente, porque eu até vou fazer uma correção, mas não é nada demais, foi uma coisa que foi mudado mesmo. A idade para rastreamento foi mudada para 45 anos. 45? Porque o que acontece? Começou a aumentar os casos de câncer coloretal em jovens. E a maior parte, né, desses cânceres, eles começam com pólipo pequeno, que é muito mais simples, digamos assim, de ser retirado, né, do que quando já viram um problema, né, um câncer em si. Então, realmente, a gente sabe que é um câncer silencioso, ele é um câncer que costuma ser lento, né, ele não é um câncer de evolução na maioria das vezes, né, não digo em todas, mas na maioria das vezes ele é um câncer de evolução lenta, e realmente às vezes ele não causa sintoma, e por isso tem várias indicações aí pra gente começar um rastreamento para pessoas sem sintoma, tá? Então isso faz parte, assim como a gente faz mamografia, né? Fazer a colonoscopia de rastreamento aí a partir dos 45 anos. Isso é muito importante. E é para homem e mulher essa mesma idade? É a mesma idade, tanto para homem quanto para mulher, né? E a importância disso é justamente a gente pegar lesões iniciais, né? A gente quer evitar. Então, é um exame que, sim, ele consegue evitar câncer, né? Então, é muito importante a gente bater em cima disso. E você disse tudo, né? A ginecologista, ela cuida da saúde da mulher inteira, né? Não é só da parte ginecológica, a gente tem que pensar em doenças crônicas, em sintomas que às vezes podem parecer ser de outra coisa, né? Mas a ideia é conseguir guiar a mulher no processo todo, né? Desde o começo, né? Até o final, não só na vida reprodutiva em si, não só depois da menopausa, não só na menopausa, mas depois também. Então isso é muito importante, né, que seja feito esse acompanhamento, porque é isso que muda a vida, né? Com certeza. E essa parte, então, é uma novidade, é 45, ó, já vou mudar, a gente sempre aprende, né? E faz pouco tempo que mudou. Não faz tanto tempo assim, não, e na verdade até esse ano foi um dos anos que teve essa campanha Março Azul, né?
E essa campanha, ela veio muito forte e eles colocaram o símbolo da campanha 45 anos para ver se a gente consegue, porque é uma mudança, muito tempo, a né? gente aprende na faculdade uma coisa, às vezes as coisas, né, elas vão mudando. E realmente, né, até um tempo atrás a gente falava de 50, tem inclusive acho que vídeo falando de 50 anos, mas sim, a gente, né, agora a mudança realmente foi para 45 anos, porque a gente está vendo mais pessoas jovens com câncer e a gente quer evitar isso de uma maneira definitiva, sabe? Que é muito importante. E se tem familiar que teve, aí como que é o rastreamento do câncer, só do câncer coloretal? É quanto tempo antes? 10 anos do diagnóstico do familiar? 5 anos. 5 anos. Mas assim, isso é muito importante também. Então, assim, por exemplo, eu tive um familiar que teve câncer com 51 anos. Eu vou fazer com 45. Né? Mas se eu tive um familiar que teve caso aí com 40 anos, eu tenho que fazer 5 anos antes. E tem realmente, a gente fala mais de parentes diretos, né? Primeiro grau, no máximo segundo grau. Só que tem algumas síndromes poliposes, né, familiar, que aí tem que ficar mais em cima ainda, né? Às vezes a gente recomenda aí o rastreamento mais precoce, e isso é muito difícil, porque a gente sabe, até uma coisa que eu falo bastante, que a colonoscopia, ela é um dos exames que a gente tem maior dificuldade ainda, né? Por quê? Porque até saiu, eu não sei quem acompanhou aí a eleição de São Paulo, que eu gosto de acompanhar essas coisas, mas lá eles falaram que um dos exames que tem mais fila aí, né, no SUS é a colonoscopia, e realmente é uma das dificuldades que a gente tem, porque quando a gente fala de rastreamento populacional, né, a gente fala de 45 anos de todo mundo, né? Então isso é uma luta que a gente tem, né? Que a gente precisa começar a oferecer isso. Não é fácil, a gente tá atrás desse tipo de coisa justamente porque a gente quer oferecer essa qualidade aí para todo mundo, né? Então é uma das coisas muito importantes pra gente, né? A gente fala muito sobre câncer coloretal porque realmente o exame é muito mais simples do que ter câncer, né? É definitivo isso. Então, realmente, eu acho muito importante isso. A gente precisa se unir, a gente precisa ir atrás disso para melhorar a qualidade de vida, sabe? Das pessoas de uma maneira geral. Eu até, no começo, não falei muito, assim, a gente até falou, vamos fazer uma introdução, quem é você, né? Mas a gente já começa falando, que a gente gosta muito disso, é um tema que eu gosto muito. Realmente, a parte de doença inflamatória intestinal, ela tem um pedacinho do meu coração, sabe? Isso é muito importante. E realmente essa relação com a endometriose é uma coisa que eu sempre pergunto para as minhas pacientes que têm diagnóstico de doença inflamatória intestinal. Eu faço o trabalho inverso, né? Mas realmente a gente precisa melhorar, né? Isso é muito importante, né? A gente está aqui para isso, para melhorar a saúde das pessoas. Então, Rebeca, foi um prazer imenso ter você aqui no nosso primeiro episódio. E é essencial a gente, né, ajudar como mulheres, né? Então, a Rebeca é aqui de São Mateus, assim como eu, saiu, né, para estudar e voltou. Tem a clínica dela, né, faz colonoscopia, quiser falar, né, o que você faz tanto lá para nós, né, tipos de cirurgia, enfim. Rebeca. Eu falei que eu pulei a introdução, porque na verdade a gente veio assim, uhul. Mas assim, eu sou são mateuense, eu nasci em São Mateus, fui criada aqui. Eu saí daqui só para estudar, tá? E odiei sair, inclusive, eu achava que ia ser ótimo ir embora, cidade grande, gente do céu. E realmente, quando surgiu a oportunidade de voltar, né, no meio da pandemia, naquela bagunça que foi, né, eu voltei, né, com a intenção de montar uma clínica que pudesse oferecer exame endoscópico de qualidade, que isso é uma coisa que a gente está tentando ir atrás, né, que eu falo que a gente cresce todos os dias. Eu sou apaixonada por São Mateus, não sei se eu já conversei sobre isso, mas realmente é a minha cidade do coração. Eu fiz uma parte da minha residência no estado de São Paulo, em Marília, e quanto mais longe eu ia de São Mateus, mais eu queria voltar. Eu falei, cadê meu pinhão, sabe? Mais ou menos isso. Então, eu quero melhorar a saúde de São Mateus, é uma coisa que eu venho falando, a gente quer oferecer mais coisa, mais oportunidade, e realmente, atualmente eu atendo parte de consultório, né? Eu faço a parte cirúrgica e faço exame de endoscopia e colonoscopia, né? Então, basicamente é isso que eu faço. Essa é a minha rotina. Mas realmente a gente tem aí bons planos futuros muito bons, né? Então, a ideia é ter o futuro brilhante que a gente fala, né? Porque a gente sabe que São Mateus merece, a nossa região merece isso muito mais, né? Eu acho que esse
podcast tem essa intenção, né? Sim. A gente levar informação, da gente ter essa conversa, né? Eu vim pra cá, eu me estabilizei, né? Eu casei, já tô 8 anos casada, na verdade. Eu tenho filho, né? Então, assim, pra gente tá numa cidade, na nossa cidade de coração, é muito importante, né? Eu acho que isso é o mais legal de tudo, a gente tá aqui, vivendo a nossa vida, né? E tentando melhorar o lugar que a gente vive, com certeza. Ai, olha, mais uma história de uma grande mulher aqui de São Mateus. Fico muito, muito feliz. Eu acho que foi muito proveitoso. A gente não perdeu tempo, né? A gente falou tudo. Foi falando. E se ficar dúvidas, mandem lá no YouTube, mandem no Instagram. Podem mandar as dúvidas que surgirem. A gente às vezes vai postando um vídeo, se encontra e faz de novo, né? Mas a Rebeca também tá aí mais presente nas redes, gostei também. Então a gente vai respondendo todas as dúvidas de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio, né? Compartilhe aí com suas amigas. E siga a gente para mais informações. Então, esse primeiro episódio foi aqui no meu Instagram, que a gente precisa crescer um pouquinho mais lá no YouTube pra gente liberar essa função de transmissão ao vivo por lá. Mas até o próximo episódio, que vai ser, a gente vai agora fazer uns cortes, vocês vão ver mais, né, aí. Mas o próximo episódio é o mês que vem, tá certo? Então eu espero vocês no próximo podcast Mulheres Terracota. Muito obrigada, Rebeca. Eu que agradeço pelo convite. Sucesso!